Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um episódio de O Podcast é Seu aqui na nossa AxoCast, o podcast da nossa Associação Comercial de Sorocaba. Hoje recebemos a Rosana Ventura, ela que é escritora, também faz trabalhos corporativos, né? Trabalhos aí segmentados para as corporações, para desenvolver melhor relacionamento interno e também um ambiente saudável de trabalho. Seja bem-vindo, Rosana. Obrigado, bom dia novamente para o Júnior e para você, Gustavo. Rosana, você tem um livro, né? Dormiu Triste, Acorde Feliz. Qual é o desafio que o livro aborda, né? E qual é a temática que o livro propõe para as pessoas que passaram a noite tristes, mas precisam levantar para um novo dia, para um novo desafio do dia, para um novo trabalho? Sim, o título dele, Dormiu Triste, Acorde Feliz, na verdade é uma metáfora do antes e o depois, Ah, né? perfeito. Antes e depois do conhecimento, que livro traz essa percepção de novos conhecimentos, novos direcionamentos. Mas é um livro de autoajuda, principal, principalmente para as pessoas que estão presas ao passado, a dores ou a situações dolorosas do passado. Então, é esse livro para as pessoas que querem almejar não conseguem sair daquele estado emocional, daquela tristeza profunda, que está em conflitos familiares. Então, esse livro é para essas pessoas. Esse livro traz um pouco da sua experiência pessoal também? Sim, parte dele eu conto parte da minha história, da minha superação pessoal e o que eu fiz. São as lições de tudo que eu fiz, de quando eu estava mentalmente doente no passado por situações apegada a situações dolorosas. E que todo mundo passa, né? Todos nós passamos. Aliás, é uma coisa que eu sempre vejo, as fases boas e as fases ruins, elas têm tempo de validade, prazo de validade. Assim como a gente é feliz, a gente também é triste, e vice-versa. Sim. O que faz o ser humano ter um diferencial é justamente absorver, aceitar e esperar o tempo necessário para a mudança da fase, né, Rosana? Sim. Quanto mais maturidade nós temos, né, para lidar com as situações do dia a dia, então, através do livro, de conteúdos que agregam, né? Não, é importante, eu sempre gosto de falar, Gustavo, que é importantíssimo as pessoas saber do que elas se alimentam a mente, não assistir conteúdo de violência, de roubo, de tragédia, porque vai alimentando a mente com esses conteúdos e chega uma hora que eu conheço pessoas que têm medo de sair na rua, né? Então, de ficar alimentando a mente com conteúdos de violência, conteúdos ruins, então vai afetando o emocional das pessoas de uma maneira geral e a maneira como ela convive na sociedade. Agora, Rosana, você que circula as empresas, você presta consultoria para as empresas, você percebe os colaboradores, os cidadãos, o profissional com uma ansiedade acima da média? Sim, o Brasil, acho que em 2030, se eu não me engano, ele está caminhando para um dos países mais ansiosos do mundo. Isso é preocupante, É né? preocupante, porque é uma doença extremamente grave, né, uma doença séria. E assim, E que atinge praticamente todo mundo, né? é É claro que você tem os níveis de ansiedade, mas uns têm menos, outros têm mais, mas todos acabam desenvolvendo ansiedade, né? sim, Gustavo, recentemente eu falei com um rapaz extremamente, profissional, qualificado, e ele está em uma situação, assim, que não está trabalhando, está afastado, não consegue ir ao mercado, que é algo simples, É, né, que nós exato. fazemos no dia a E é dia. rotineiro, né? Todo mundo tem necessidade de ir ao mercado, à farmácia, enfim. Tá, então a ansiedade tem vários níveis e afeta demais a vida do ser humano em E geral, a gente percebe também, né, Rosana, que o celular contribui demais para isso, né? muito. Porque igual nós estávamos falando, né, fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou trabalhando no notebook, estou no celular, estou almoçando, estou no celular.
Então fica a mente, né, Não fica para de muito trabalhar, né? acelerada. Ou a sinapse nossa, a parte cognitiva fica processando, é como se fosse um HD de um computador, ele não desliga, né? Ele fica naquele processo, e aí isso vai incidindo na nossa parte emocional, né? Sim, muitas informações, né, ao mesmo tempo. E essa questão de ansiedade é bem complicada mesmo, nas empresas principalmente. Então, você tocou num ponto que a gente precisa abordar, né? Você circulando para as empresas, quais são as maiores dores? O que que você percebe hoje do mercado corporativo e que você ajuda a sanar ou a reduzir os problemas? Eu vou falar em cima do que eu trabalho. Perfeito. É a falta de entrosamento, aquela sinergia do engajamento das equipes. Muitas vezes dentro das empresas ocorre conflitos internos que vão ali aumentando, piorando e se não tratados, pode interferir na produtividade, até na questão emocional dos colaboradores dentro de uma organização. E como lidar com isso, Rosana? Existe alguma metodologia, existe alguma etapa, de alguma atividade específica para que a gente consiga reduzir, por exemplo, esse tratamento entre os colaboradores para a sinergia voltar a ser produtiva? Sim. Eu faço um trabalho de interação entre os colaboradores de setores, fazendo uma interação rápida para eles se juntar ali, ter um minuto de conversa. Eu faço também o treino do riso O que é durante isso? a palestra. O que é o treino do riso? Treino do riso, podemos fazer aqui? É bem rápido. Claro, vamos lá. Muda o estado emocional na hora. Então, durante 10 segundos, nós vamos ficar com a cara do riso. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem. Então, eu faço também uma respiração rápida e no final da palestra, né, geralmente o pessoal sai muito animado, eles saem, pessoas de outros setores que não conversavam, começam ali a se entrosar mais, e isso é bom para a empresa. Isso fortalece também o vínculo, né, entre os colaboradores. Sim, Você trabalha a autoestima. autoestima. Você percebe as pessoas com baixa autoestima? Sim, a maioria das pessoas, né, tem um certo grau de autoestima baixa. Mas você acredita que isso seja por conta dos tempos que a gente vive? Ou você acha que na porcentagem isso faz parte do ser humano mesmo? Eu acredito que é um pouco de crenças limitantes, Gustavo, porque, por exemplo, se dentro de uma empresa o profissional ele tem a crença, eu não posso subir de cargo nessa empresa, eu não tenho essa competência, eu não tenho essa capacidade, eu não posso dar essa opinião aqui porque eu sou inseguro. Eu sei como trazer melhoria para essa empresa, mas ele não fala, com medo de ser rejeitado ou com medo de que a sua ideia não seja boa. Então, essas crenças atrapalham também o nosso No comportamento. dia a dia, você, obviamente que você absorve muito contato com as pessoas, né? Sim. O medo de perder o emprego, por exemplo, é um facilitador para que as pessoas sejam assim no trabalho? Acredito que o medo não está tanto ligado, eu acredito que está ligado mais a comportamento. Quer dizer, é o comportamento da pessoa, independente dela estar na empresa ou não, é dessa forma. Sim, é o comportamento. Então, às vezes, tem um bom profissional ali dentro da empresa e as organizações não estão conseguindo absorver toda a capacidade daquele colaborador por conta de comportamento. Então, por isso que as empresas que investem no desenvolvimento mesmo de seus colaboradores já têm pesquisas que afirmam que elas são até 23% mais lucrativas, porque Olha, investem em seus colaboradores. você recomenda, Rosana, nessas suas conversas com as lideranças, você recomenda, por exemplo, alguma inserção descompressiva, por exemplo, que o trabalhador tenha acesso a alguma atividade de lazer dentro da empresa, para que ele Mas renda mais, para que ele se sinta mais engajado e mais feliz no ofício dele?
Eu não recomendo, porque no meu caso, são palestras, né, Tá. de 1 hora. O que eu faço, o que eu levo para as organizações é exatamente esse momento que a pessoa vai adquirir um conhecimento, pode melhorar sua capacidade, mas eu faço esse entrosamento e a questão do riso já intencionalmente, para ter aquela descarga lá de relaxar um pouco, tirar um pouco aquele estresse do dia a dia do trabalho, e já é intencional, já para que seja um alívio ali, um momento, gostoso para os colaboradores. E qual que é a abordagem nessas suas palestras? Você prepara caso a caso ou você tem uma metodologia que serve, por exemplo, para abrir a palestra para qualquer empresa e aí você vai inserindo tópicos dentro da palestra? É mais ou menos como que é o perfil? É porque, Gustavo, eu acredito que quem faz um monte de coisa não faz nada bem. Perfeito. Então, eu me especializei em um ramo só. A minha palestra é baseada na psicologia positiva no trabalho. Então, eu vou por essa linha. O que que vem a ser a psicologia positiva no trabalho? Psicologia positiva no trabalho vai abordar as capacidades do colaborador, o que ele tem de bom e o que eu posso de melhorar naquilo que ele já é bom. Porque todos nós temos algo a melhorar, mas às vezes esquecemos de olhar a parte boa, naquela capacidade daquele colaborador, que ele é bom naquilo e o que eu posso eh, ter de melhor desse colaborador, das partes boas dele, das qualidades. A Rosana, a filosofia vai dizer que toda vez que a gente conversa e passa a ser inserida na vida de uma pessoa, você, no caso das empresas, você tem conversas aí com dezenas de funcionários, né? Sim, Você sempre deixa um pouquinho de você na empresa e você acaba levando um pouquinho de cada um também. sim. Como que é o dia a dia da Rosana? Você, depois de fazer uma palestra, como que você se sente e como que você se prepara para a próxima palestra? Olha, Gustavo, fazer o que a gente ama não tem preço que pague. Então, depois da palestra, eu saio com uma energia lá em cima, né? Renovada. Sim, né? Aquela sensação, poxa, eu fiz o meu trabalho, de alguma forma eu contribuí para que uma pessoa, né? De tudo que eu falei naquela 1 hora, sempre tem algo que marca a pessoa, né? Sem dúvida. É. E ela possa levar para o dia a dia do trabalho dela e até para a vida também pessoal. E a Rosana, depois que escreveu o livro, depois que começou a fazer trabalhos nas empresas como palestrante, trabalhos muito desses motivacionais, como que a Rosana passou a enxergar a vida? Então, na verdade, eu passei a enxergar a vida depois que exatamente, depois que eu escrevi desse livro, depois de uma superação pessoal, ligada ao emocional. Então, por isso que hoje eu entro nas empresas para falar um pouco de emoções, porque eu já estive lá, num lugar que não estava Do bom, outro lado, né? né. Então só pode ensinar quem já passou, né, pro lado que outras pessoas podem estar passando hoje. Então eu através desse livro, eu consegui, né, a encontrar o meu propósito, na verdade, eu falo, né. Que legal, muito bonito Sim, isso, né? sim, Rosana, com as novas tecnologias, a gente tem visto o aumento expressivo da inteligência artificial, né? As sim. pessoas usando demais. Você que tem contato com os profissionais que trabalham nas empresas, e muitos dessas pessoas acabam se questionando, dizendo até que ponto o meu papel aqui dentro é fundamental, até que ponto eu posso ser Sim, deixado de lado e a empresa vai investir em tecnologia e tudo vai ser sim. automatizado, tudo vai ser automático. O que que você pode falar para esse colaborador que escreve, para esse trabalhador que trabalha de forma manual, para esse trabalhador que pensa para desenvolver um produto, e esse trabalhador muitas vezes acha que ele não tem o valor reconhecido, o valor devido. O que que você pode falar para essas pessoas? Com certeza buscar autoconhecimento. Quanto mais nós, aprendemos, mais nós melhoramos como pessoa, como profissional. E autoconhecimento, uma leitura, seja um documentário, seja algo construtivo.
nós vamos melhorando como pessoa, sem dúvida, a questão do autoconhecimento. Você tem alguma marca, nessas suas atividades, tem alguma situação que te deixou marcada, por exemplo, que você não esquece? Tem uma vez que eu fui fazer uma palestra social, né, para pessoas em situação de vulnerabilidade. Olha. Então, uma mãe levantou, né, durante a palestra e falou assim: eu estava falando que quando nós, muitas vezes, nós apontamos nossos pais e não agradecemos. Tem pessoas que criticam os pais, por exemplo, porque não foram bons pais, nunca disseram eu te amo, mas às vezes é apenas repetição de comportamento. Então, por exemplo, se o meu pai ou minha mãe foi abandonado, rejeitado, nunca recebeu amor Não vai dar dos o pais amor, né? dele, ele não pode ofertar amor para mim, porque ele também não recebeu. Então, às vezes, é repetição de padrão de comportamento. E eu estava explicando isso na palestra, depois uma mãe levantou e falou: eu não concordo com o que você falou, porque eu dei todo o amor para o meu filho e hoje ele seguiu o caminho errado. Né? Aí eu só falei para ela assim, ó, nós recebemos uma coisa chamada livre-arbítrio. Né? E todas as decisões que nós tomamos é de responsabilidade de cada um. Você fez o seu melhor, mas hoje ele escolheu o caminho dele. Essa situação eu não esqueci. E não deixa de ser uma situação que acontece mesmo, né? Sim, A gente vê pais e mães aí lutando com dificuldade para educar os filhos e às vezes dão tudo do melhor e o filho vai para um caminho desvirtuoso, né? Desvirtuado. é, E por outras situações a gente vê pais sem o menor afeto, sem o menor sim, tem amor muito. e a criança cresce e se desenvolve sendo uma pessoa boa, né? Sim, exatamente. E o filho, né, que não tem a presença ali do pai ou mãe, afeta Há muito o muito, né? comportamento da pessoa, o emocional, é muito. Então, eu explico um pouco dessa parte também. Que a pessoa fala: ah, não, meu pai e minha mãe não foi tão legal comigo, de repente eu vou pesquisar como que foi a infância dos meus pais. Será que eles receberam amor? Será que eles tinham o que comer? Né, porque a pessoa começa a se colocar no lugar do pai e da mãe e, de repente, não criticar tanto, né? Porque, às vezes, o pai ou a mãe não é como a gente queria, Exato, é mas, às verdade. vezes, no papel dele, ele deu o E o melhor melhor dele. dele, exato. Não sendo o melhor, mas ele foi o melhor que ele conseguia, né, ofertar para aquela criança. E você acha que as pessoas que transmitem isso sentem que elas fizeram o melhor? Você acha que o pai ou a mãe, no caso, eles ofertam o melhor, mas dentro deles, eles têm essa certeza? Não, eu acredito que eu não posso falar números aqui, mas eu Sim, acredito que a maioria, né, dos bons pais ainda fica com aquela um pouco com aquela com a sensação sensação, eu poderia ali ter feito mais, é, né? né, mas tem vários casos também, né. Sem dúvida. Rosana, o nosso tempo já está indo para o final, passa muito rápido. Eu ia pedir para você mostrar o livro. Sim, Ó, livro da Rosana, Dormiu Triste, Acorde Feliz. É um livro de autoajuda, um livro emocional, isso, né? Um isso, livro de superação também. exatamente. Quem quiser adquirir o livro, tem algum canal, tem algum contato? Ia pedir para você também deixar os seus canais de contato. Quem quiser conversar com a Rosana, contratar o serviço da Rosana, como que as pessoas te acham, Rosana? O meu livro ele está na Amazon ou também no meu Instagram, Olha que é legal. Rosana Ventura Palestrante. Perfeito. Tem algum site ou é direto o contato que as pessoas quiserem conversar com você direto pelo Instagram? Tem algum outro contato? No meu Instagram tem lá o telefone, tá tudo certinho. Perfeito. Rosana, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo bastante sincero, Sim. como tem que ser, né? Sim. E muito legal e que esse seja o primeiro de muitos livros que você venha a planejar, a projetar e a escrever.
Eu que agradeço, Gustavo. Até mais. Esse foi mais um papo aqui no AxoCast, trazendo sempre um convidado no podcast Esse é o nosso programa aqui da Associação Comercial, mostrando que os nossos associados têm as suas qualidades, as suas competências e têm o seu valor. E as pessoas precisam conhecer isso e esse é o nosso papel, fazer o máximo de divulgação que nós pudermos. Fique com Deus e até o próximo episódio.